Em 1920, os judeus criam a organização paramilitar, né, ou seja, milícias, chamada Haganah. Essa Haganah, porque a gente está acostumado a ver apenas organizações terroristas árabes, né? A gente vê muito no noticiário as organizações terroristas de origem árabe. Mas os judeus já tiveram, né? Para a criação de Israel, eles criaram a Haganah, que eles faziam atentados terroristas. Depois foram incorporados às forças oficiais, as forças militares oficiais, e aí deixou de ser paramilitar. Mas eles inicialmente cometiam atos terroristas também, né? A gente não pode deixar de lembrar isso. Então, novos impulsos de migração de judeus para a Palestina, né, após a Primeira Guerra Mundial, e aí isso levou à revolta dos árabes palestinos, né, eles começaram cada vez mais a ficarem preocupados, e aí surgiu o Haganah para pressionar os árabes. Então, eles cometiam atentados terroristas contra os árabes e a tensão ia cada vez crescendo mais. Até que, em 1938, né, conhecido como Noite dos Cristais, ocorreu um violento prógramo, né, na Alemanha, que dali iniciou-se, né, o Holocausto. Então, destruição de sinagogas, lojas da comunidade judaica. Tem vários filmes, documentários, né, que mostram bem, né, esse momento histórico. Assassinatos e incêndios de casa de judeus. Então, iniciou-se, né, de fato, o Holocausto. Então, vários judeus ali, nessa Noite dos Cristais, já foram presos e enviados para os campos de concentração. Então, os judeus, de novo, né, estavam fugindo ali do nazismo novamente. Aumentou a leva, né, para a Palestina. Bem, até esse momento, eu não sei se vocês... A que ponto que vocês estão da leitura, mas a Anne Frank morreu, né, em um campo de concentração. Ela foi feita uma denúncia, eles invadiram o anexo secreto, prenderam todo mundo, e aí eles separaram, né, o pai da Anne Frank, a mãe e as irmãs. Então a mãe e as irmãs foram para um campo de concentração e as mulheres, né, foram para um e os homens para outro. Em maio de 1940, a Holanda é invadida pelos nazistas alemães, época que aumentam as restrições aos judeus com decretos antissemitas, né, o que a Anne Frank registra bem, né, no seu diário, ali no comecinho já do livro ela já fala sobre isso. Em 1942, a família se muda para o anexo secreto, onde ficam confinados até agosto de 1944. A Anne Frank ela faleceu no campo de concentração Bergen-Belsen, na Alemanha, provavelmente no dia 12 de março de 1945, né, de acordo com os relatos, né, de alguns sobreviventes, com apenas 15 anos de idade. Então ela morreu de tifo, né, ela e a irmã. A mãe dela ela morreu um pouco antes, depois a Margot e a Anne contraíram tifo, com as péssimas condições, né, de higiene que haviam, né, nos campos de concentração e a fome, né, eles mal comiam, muitos trabalhavam, né, trabalho forçado, então eles estavam bem debilitados, e aí com a disseminação do tifo, né, que era comum ali na época, nos campos de concentração, elas não resistiram. Então a Margot morreu primeiro, 2 dias depois a Anne Frank morreu. E pouco tempo depois terminou a guerra, né, e os campos de concentrações foram libertados. É bem triste, assim, né, se ela tivesse sobrevivido, ela e a irmã, né, um pouco mais, talvez teria um outro destino. Bem, e aí acaba a Segunda Guerra Mundial, né, em 1945. A ONU é criada no mesmo ano com o objetivo principal de mediar os conflitos internacionais, para que uma nova guerra não ocorresse, né? Então, para evitar essa tragédia humana, a ONU foi criada. E aí, uma das primeiras mediações, né, que a ONU fez foi em 1947, com a proposta de partilha dessa região da Palestina. Então, ó, ali onde estou colocando ali o mouse, né? O Estado árabe, né? Notem que apesar dos árabes já serem nessa época a maioria, eles iriam ficar com 42,9% do território, né, aqui em laranja, e os judeus ficariam com 66,5% do território, né, mesmo sendo minoria, né, no território. E
Jerusalém, a cidade de Jerusalém, como é uma cidade importantíssima, né, para essas três religiões, ela não seria nem de Israel nem da Palestina. Seria uma área internacional administrada pela ONU, então seria uma área neutra. E aí o que aconteceu? Lembra lá que essa região estava sob domínio da Inglaterra ainda. E o mandato dela ia até 1948. E aí o que os judeus fizeram? Em 1948, eles declaram a sua independência e criam o Estado de Israel. Só que o que acontece? A Palestina não cria o Estado dela. Por quê? Porque elas não tinham ainda uma organização, né? Não tinham um movimento ali para organizar a população árabe, então eles não tinham condições, e até hoje, né, eles não criaram o Estado deles. Aí, a partir do momento que Israel cria o seu Estado em 1948, o mundo árabe se revolta, então os outros países que possuem judeus, né, em seu território, eles expulsam esses judeus, então muitos desses judeus vão ali, né, para a Palestina, para o recém-criado, né, para o recém-estado criado, e aí vários conflitos iniciam-se, né? A partir daí, esse é um marco, né? A criação do Estado de Israel é um marco para o aumento das tensões ali na região. Aí apenas, o Estado de Israel, vamos comparar aqui os mapas primeiro, né? De 1920 a 1947, a presença judaica, né? Representado aqui pelo laranjinha, marrom. O amarelo representa os árabes. E aí, em 47 e 48, né? Temos a partilha, né, entre o Israel e Palestina. E de 48 a 67, vamos comparar aqui, essa daqui era a proposta da ONU. Olha aqui os territórios que eram dos judeus. E aqui, a gente já tem mais território, né, mais áreas desse território do que tinha sido proposto aqui pela ONU em 47.